Imagine-se em um mundo onde cada passo dado é uma oportunidade para crescimento. Não apenas crescimento superficial, mas uma transformação profunda, onde cada desafio é uma chance de se tornar mais forte, mais sábio, mais resiliente. É nesse mundo que encontramos não apenas os grandes nomes da história, mas também os milhões que, dia após dia, enfrentam suas próprias batalhas para alcançar o sucesso. Esta jornada começa com um princípio fundamental: concentre-se em si mesmo, em sua visão, em seus sonhos. Na era da informação instantânea e das conexões digitais, é fácil se perder nas expectativas dos outros, mas o verdadeiro crescimento começa quando você se liberta dessas amarras e se volta para dentro, para descobrir seu propósito único. Assim como Edison, que não se deixou deter pelas críticas ou fracassos, você também pode moldar seu destino com determinação e clareza de visão. Cada um de nós é um arquiteto de nossa própria realidade, moldando-a com cada pensamento, cada ação. Acredite, como Carnegie acreditava, que seus sonhos não são apenas possíveis, mas inevitáveis quando combinados com ação persistente. A visão que você nutre hoje se transforma na realidade que você vive amanhã. Não é apenas uma questão de sorte, mas de preparação encontrando oportunidade. Ao longo desta jornada, encontraremos desafios. Lincoln enfrentou muitos em seu caminho para a presidência, mas foi sua resiliência e compromisso inabalável com seus ideais que o levaram à grandeza. Da mesma forma, sua jornada para o sucesso será marcada não apenas por vitórias, mas também por momentos de aprendizado e adaptação. É através dessas experiências que você se fortalece, se tornando cada vez mais capaz de enfrentar o desconhecido com confiança e determinação. Este é apenas o começo de nossa jornada. Nos próximos blocos, exploraremos mais profundamente os elementos essenciais para o crescimento pessoal contínuo, a disciplina que molda hábitos de sucesso, a gratidão que alimenta o progresso e a resiliência que transforma obstáculos em oportunidades. Prepare-se para mergulhar mais fundo nesta narrativa de transformação e crescimento, onde cada palavra, cada pensamento o guiará em direção à realização de seu potencial mais elevado. Mas o que transforma uma visão em realidade? A mente. A ferramenta mais poderosa do universo não é uma máquina, nem uma tecnologia, nem uma arma. É a mente humana, treinada, disciplinada, focada. E o que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realizam não é talento, nem herança, nem sorte. É a capacidade de dominar a própria mente. Napoleon Hill dizia que o homem pode alcançar tudo aquilo que sua mente é capaz de conceber e acreditar, mas ele não parava aí. Ele sabia que crer é só o começo. Você precisa treinar sua mente como um guerreiro afia sua espada. Precisa ensinar a si mesmo a focar, a agir, a se levantar após cada queda com mais convicção do que nunca. E isso começa com os hábitos. Aqueles pequenos atos invisíveis que se repetem dia após dia, silenciosamente moldando seu destino. Você acha que foi por acaso que Steve Jobs se tornou o arquiteto de uma revolução digital? Ele tinha hábitos, rituais diários de pensamento profundo, de eliminação do ruído, de alinhamento absoluto com sua visão. Assim como Bill Gates lia por horas todos os dias, alimentando sua mente com ideias poderosas, enquanto o mundo ao redor distraía-se com superficialidades. Eles sabiam, seu futuro vive na qualidade dos hábitos que você cultiva hoje. Hábitos não são apenas rotinas, são declarações silenciosas do que você acredita ser possível. Se você acorda todos os dias e age com disciplina, está dizendo ao universo: eu mereço mais. Se você se recusa a procrastinar, a se render ao comodismo, está provando a si mesmo que seu destino está sob seu controle. Cada escolha, cada ato, cada repetição é um tijolo no castelo que você está construindo. Mas não se engane, disciplina não é rigidez, é liberdade. É a liberdade de não ser escravo de seus impulsos, de seus medos, de suas distrações. É olhar para uma tentação e dizer: não hoje. Hoje eu escolho crescer. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade, mas continuou criando.
Ele sabia o que poucos sabem. A disciplina de continuar, mesmo desacreditado, cria milagres. E é aqui que muitos falham. Eles querem motivação, querem se sentir prontos. Mas a verdade nua e crua é que ninguém se sente pronto. Você age e então se torna pronto. Você se move e a coragem cresce. Você persiste e a clareza aparece. Não é mágica, é fisiologia, é neurociência. É a lógica brutal da ação constante. Quer mudar sua vida? Mude sua rotina. Quer mudar seu destino? Mude seus rituais. Pare de esperar pela inspiração perfeita. Ela não vem. Você a constrói, dia após dia, tijolo por tijolo, hábito por hábito. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de acender a primeira lâmpada. Você falha uma vez e quer desistir? Não. Você levanta, você ajusta, você tenta de novo. Porque o sucesso não está em evitar quedas. Está em aprender a cair com elegância e levantar com propósito. Olhe para a sua vida agora. O que ela está te dizendo? Seus resultados não mentem. Eles refletem seus hábitos, suas decisões, suas crenças mais profundas. Se você quer um futuro diferente, não basta desejar. Você precisa agir com coragem violenta e fé inabalável, porque ninguém virá te salvar. Mas a boa notícia é que ninguém precisa. Você já tem tudo dentro de si. E quando você compreende isso, quando realmente compreende, algo muda. A dúvida começa a desaparecer. A hesitação perde força. E você passa a caminhar com uma convicção silenciosa, mas poderosa. A convicção de quem não precisa provar nada a ninguém, porque já decidiu por dentro o que será por fora. Você começa a escolher pensamentos mais elevados, começa a alimentar sua mente como quem cuida de um jardim sagrado. E então algo mágico acontece. Sua realidade externa começa a se alinhar com a sua realidade interna, porque tudo o que você vê no mundo físico é apenas uma manifestação atrasada do mundo invisível, e é por isso que clareza é poder. Clareza não é um luxo, é uma necessidade. Se você não sabe o que quer, será escravo do que os outros querem para você. Mas quando sua visão é clara como o aço, nada pode te deter. Como um laser, você perfura as distrações, ignora as opiniões, elimina o desnecessário. Você entra no que atletas chamam de estado de fluxo, um lugar onde o tempo desacelera e tudo parece possível. Elon Musk foi ridicularizado. Jeff Bezos foi chamado de maluco. J.K. Rowling foi rejeitada dezenas de vezes, mas havia uma constante em todos eles: clareza de propósito. Eles sabiam o que queriam. E sabiam que se continuassem andando, tropeçando, ajustando e aprendendo, cedo ou tarde, o mundo se curvaria à sua visão. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser persistente. Não importa onde você está agora, não importa o que disseram sobre você. O que importa é onde você decidiu ir a partir de hoje e o que está disposto a fazer, sentir, sacrificar e transformar para chegar lá. Você quer saber qual é a verdadeira fórmula do crescimento pessoal? É simples, mas não é fácil. É repetir todo santo dia aquilo que você sabe que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém está aplaudindo, mesmo quando parece que nada está funcionando. O crescimento não acontece nos aplausos, ele acontece no silêncio, no escuro, nos bastidores da sua alma. É fácil ser disciplinado quando tudo está indo bem. Difícil é manter a fé quando tudo desmorona. Difícil é seguir em frente quando o mundo te dá todos os motivos para parar. Mas é exatamente aí, no ponto de ruptura, que a maioria recua e os poucos avançam. Esses poucos são aqueles que criam legados, aqueles que um dia serão lembrados. Não por sorte, mas por coragem. Não por talento, mas por insistência. Você tem essa força dentro de você. Sempre teve. Talvez ela tenha sido abafada pelas vozes do medo, pelas feridas do passado, pela insegurança repetida tantas vezes que você passou a acreditar nela. Mas ela está aí, latente, viva, esperando que você diga chega. Chega de aceitar menos. Chega de viver no modo automático.
chega de negar a própria grandeza. E quando você diz chega com o coração ardendo, o universo responde, não com milagres fáceis, mas com testes, porque o crescimento exige lapidação, e a lapidação vem através da fricção. Você será desafiado, será contrariado, será tentado a voltar para a zona de conforto. Mas não existe conforto no crescimento, e não existe crescimento no conforto. E é por isso que você precisa de um propósito maior, algo que transcenda o ego, o dinheiro, a vaidade, algo que te arraste para fora da cama nos dias difíceis, que te dê forças quando tudo o mais falha. Propósito é o combustível dos imparáveis. É o que fez Martin Luther King sonhar alto, mesmo sob ameaças de morte. É o que manteve Mandela firme por 27 anos numa prisão, porque ele sabia que sua dor servia a um bem maior. Você precisa encontrar o seu porquê, não um porquê superficial, mas aquele que te faz tremer, que te faz chorar, que te faz lembrar por que você nasceu. Quando você se conecta com esse propósito, sua energia muda. Você para de se comparar, para de buscar a aprovação, para de se sabotar, porque agora tudo tem um sentido. E quando tudo tem um sentido, o fardo vira missão. A dor vira aprendizado, o fracasso vira treino. Mas propósito sem ação massiva é apenas ilusão. Você pode ter a visão mais linda do mundo. Se não agir, ela apodrece dentro de você. A ação é a ponte entre o invisível e o palpável. É onde ideias viram realidade. É onde sonhos ganham carne, suor e forma. Henry Ford não criou a revolução automotiva com pensamentos positivos. Ele agiu, testou, errou, perdeu dinheiro e continuou. Porque ele entendeu que a ação é o único compromisso verdadeiro com o sucesso. E não se trata de grandes gestos. Muitas vezes, são pequenos passos dados com disciplina implacável. Acordar cedo quando o corpo quer mais sono. Dizer não quando tudo em você quer ceder. Estudar quando os outros descansam. Produzir quando os outros reclamam. Silêncio, consistência, foco. É assim que se moldam gigantes. E é aqui que entra algo quase esquecido em tempos de distração. A gratidão consciente. Não a gratidão passiva de quem repete frases prontas, mas aquela gratidão poderosa, que reconhece o valor de cada desafio como parte do processo. Gratidão pela dor que te ensinou, pela rejeição que te fortaleceu, pelo fracasso que te redirecionou, porque tudo o que você já viveu te preparou para este momento, este agora, em que você decide crescer de verdade. A gratidão real não paralisa, ela empodera, ela tira o peso do passado das suas costas. Ela te ensina a andar leve, com o coração cheio, mas os olhos firmes no futuro. E é quando você anda com gratidão e disciplina ao mesmo tempo que o mundo começa a se abrir. Mas ele não se abre de uma vez. Ele testa. Ele pergunta: você realmente quer isso? Está disposto a pagar o preço? Vai continuar mesmo quando ninguém acreditar? E se sua resposta for um sim que vem das entranhas, prepare-se, porque você vai ser levado ao limite. E é lá no limite que você descobre que seus limites eram apenas mentiras. Você vai errar, vai falhar, vai cair. E é aqui que entra talvez o mais importante de todos os pilares do crescimento: a resiliência radical. Não a resiliência frágil, de quem se recompõe com frases bonitas, mas a resiliência que vem da dor profunda, da convicção inabalável, da certeza de que não importa quantas vezes você seja derrubado, você sempre se levanta com mais força. Assim como o bambu que passa anos crescendo sob a terra antes de romper o solo e crescer metros em poucas semanas, você também está sendo preparado em silêncio. Não subestime seus pequenos avanços. Não desvalorize seu esforço invisível. Cada passo conta. Cada ato importa. Cada dia de luta vale ouro. Você já percebeu como a maioria das pessoas desiste no meio do caminho? Desiste não porque não é capaz, mas porque não aprendeu a recomeçar de verdade. Porque achou que falhar era um sinal para parar, e não um convite para se reinventar. Mas vou te dizer uma verdade crua. Fracasso é uma ilusão. O único fracasso real é abandonar quem você nasceu para ser.
Thomas Edison testou mais de 10.000 formas de construir uma lâmpada antes de acertar. E quando perguntaram se ele não se cansava de fracassar tantas vezes, ele respondeu: "Eu não fracassei. Só descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Isso é resiliência. Isso é clareza. Isso é fé no próprio caminho, mesmo quando o mundo inteiro chama de loucura. E é assim com todo visionário. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Steve Jobs foi expulso da própria empresa. Oprah foi abusada, rejeitada e humilhada. J.K. Rowling era uma mãe solteira quebrada, vivendo de auxílio do governo. Howard Schultz foi rejeitado por 242 investidores antes de alguém apostar na ideia do que viria a se tornar a Starbucks. O que essas pessoas tinham em comum? Elas tinham uma visão inegociável, uma imagem mental tão forte, tão viva, tão cheia de propósito, que nem o fracasso, nem a dúvida, nem a crítica, nem a escassez puderam apagar. Essa visão era alimentada diariamente por hábitos que a maioria ignora. Acordar com intenção, ler com atenção, refletir com profundidade, trabalhar com foco, cuidar do corpo como um templo, defender o tempo como um bem sagrado. E, principalmente, cultivar a mentalidade de crescimento. Porque quem cresce de verdade entende que nada é permanente. Nem a dor, nem a dúvida, nem a crise. Tudo é parte do caminho. Tudo é matéria-prima. Tudo pode ser transformado, se você estiver disposto a pagar o preço da evolução. E esse preço não é dinheiro, é sacrifício, é presença, é consistência, é escolher todos os dias sair da média, mesmo quando a média parece mais confortável. É assumir responsabilidade pelos próprios resultados, sem desculpas, sem vitimismo, sem terceirizar a culpa. Quando você para de se sabotar e começa a se observar, tudo muda. Você percebe que o que você mais precisa não é de motivação externa, mas de autogestão interna. Que o mundo lá fora vai continuar caótico, mas a paz aqui dentro é uma escolha. Que o barulho da comparação vai gritar, mas a sua voz precisa ser mais forte. Que os atalhos parecem tentadores, mas são os caminhos consistentes que constroem grandeza. Você é o arquiteto da sua realidade. E a argamassa que une os tijolos da sua nova vida são seus hábitos. Hábitos de excelência, hábitos de disciplina, hábitos de foco, hábitos de mentalidade elevada, de ação contínua, de aprendizado constante, de gratidão ativa, de fé inabalável. Você não nasceu para ser mais um. Você nasceu para liderar sua própria história, para inspirar pelo exemplo, para ser a diferença em um mundo que implora por pessoas que não desistam no primeiro obstáculo. O mundo não precisa de mais espectadores. Ele precisa de construtores, de líderes, de gigantes com propósito. E ser gigante não tem nada a ver com tamanho. Tem a ver com postura. A forma como você se posiciona diante da vida determina como a vida responde a você. Ande com os ombros erguidos, olhos firmes, alma presente. Não importa de onde você veio, importa para onde você está indo. E se você ainda está aqui, ouvindo isso, é porque uma chama ainda vive em você. Talvez ela tenha sido apagada por um tempo, mas basta um sopro, uma escolha, um gesto de coragem, e tudo volta a acender. Você tem tudo o que precisa, sempre teve. Agora é a hora de parar de esperar permissão, de parar de buscar validação, de parar de duvidar do seu valor. A fórmula do crescimento pessoal não está nos livros que você ainda não leu, nem nos cursos que você ainda não fez. Ela está em você, no seu sangue, na sua decisão, no seu próximo passo. Então, levante-se, erga a cabeça, respire fundo e comece. De novo, se for preciso. 1000 vezes, se for necessário, porque cada novo começo é uma chance de se tornar tudo aquilo que você foi destinado a ser. Você é o autor. Você é o guerreiro. Você é a tempestade e a calmaria. Você é o início e o recomeço. E, acima de tudo, você é a própria fórmula. Agora vá, construa, cresça, transforme
e que ninguém jamais duvide da força que vive dentro de você.